Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Linguagem e Estruturação Musical da KiponPlay. E nessa aula a gente vai falar sobre os intervalos musicais. Assim como o tom e o semitom, os intervalos também são medidas que utilizamos como referência para sabermos a diferença de altura entre duas notas musicais. Só que nesse caso, não só entre duas notas consecutivas. Então vamos lá. Um intervalo pode ter dois níveis de classificação. Um primeiro nível quantitativo, que é a relação numérica entre duas notas, e um nível qualitativo, que diz respeito à propriedade sonora do intervalo. Na classificação quantitativa, o intervalo é definido pela quantidade de notas sucessivas que ele contém, incluindo a nota inicial. Por exemplo, entre as notas Dó e Sol, temos um intervalo de quinta, pois compreende as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Entre as notas Sol e Si, por exemplo, a gente tem um intervalo de terça, porque ele compreende as notas Sol, Lá e Si. No âmbito de uma escala, onde a extensão são 8 notas ou uma oitava, os intervalos podem ser classificados em ultrapassando a oitava, os intervalos são a classificação numérica dos intervalos não leva em consideração as possíveis alterações nas notas do intervalo. Por exemplo, entre as notas Dó e Lá sustenido, o intervalo sempre será uma sexta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá sustenido. Da mesma forma que entre as notas Dó e Lá bemol, ou Dó sustenido e Lá, e assim por diante. Ou seja, para você fazer a classificação quantitativa, mesmo que a nota tenha alguma alteração, você sempre vai levar em consideração o nome das notas, a quantidade de notas que estão envolvidas nesse intervalo. Além da classificação quantitativa do intervalo, ele também recebe uma classificação qualitativa, de acordo com as suas características acústicas. Assim, os intervalos podem ser classificados em Para a gente entender melhor como funciona essa diferença de classificação, vamos pegar a escala maior como referência. Na escala, todos os intervalos a partir da primeira nota são sempre maiores e justos, sendo que os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima são sempre maiores e os intervalos de quarta, quinta e oitava são sempre justos. A diferença entre um intervalo maior e justo é sua propriedade de natureza acústica. Os intervalos justos também são conhecidos como consonâncias perfeitas, ou seja, são intervalos que, de acordo com princípios físico-acústicos, possuem um maior grau de simpatia. No caso desses intervalos, sempre que ocorre alguma diferença de altura que modifique a maneira como esses intervalos aparecem naturalmente na escala, há uma mudança na classificação de acordo com essa tabela. Sempre que um intervalo justo estiver meio tom acima de como ele aparece na escala, ele será classificado como aumentado. Por sua vez, sempre que esse intervalo estiver meio tom abaixo de como ele aparece na escala, ele é classificado como diminuto. Por exemplo, no caso do intervalo entre as notas Ré e Lá, a gente já sabe que a classificação quantitativa é de uma quinta, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Agora, a gente precisa saber a classificação qualitativa. Nesse caso, a nota Ré é a nota mais grave, ou seja, nossa referência será a escala de Ré maior. Nessa escala, a quinta é a própria nota Lá. Assim, a gente já sabe que a classificação do intervalo é de uma quinta justa porque está de acordo com a escala. Vamos ver esse outro exemplo. Qual que é o intervalo entre as notas Si e Fá? Nesse caso, a gente tem também um outro intervalo de quinta, Si, Do, Ré, Mi, Fá. E vamos tomar como referência a escala de Si. Nessa escala, a quinta é a nota Fá sustenido, porque na escala de Si maior, toda a nota Fá é sustenida. Ou seja, no caso desse intervalo, ele está meio tom abaixo de como deveria aparecer na escala. Assim, a sua classificação será de uma quinta diminuta. Vamos ver mais um exemplo. Qual o intervalo entre as notas Dó e Fá sustenido? Agora, a gente tem um intervalo de quarta, Dó, Ré, Mi, Fá,
que também é considerado intervalo justo. Tomando como referência a nota mais grave, no caso a nota Dó, a quarta deveria ser a nota Fá natural. Então, o intervalo em questão é uma quarta aumentada porque ele está meio tom acima de como ele deveria aparecer na escala. No caso dos intervalos maiores, a classificação é um pouco diferente. Os intervalos maiores recebem uma classificação intermediária quando eles estão meio tom abaixo de como eles deveriam aparecer na escala maior. Sempre que isso acontece, ele recebe a classificação de menor. Por exemplo, um intervalo de Dó a Mi bemol. Dó, Ré, Mi, que é um intervalo de terça. Na escala de Dó, a terça maior é a nota Mi natural. Ou seja, no caso da nota Mi bemol, a gente tem um intervalo de terça menor. Vamos ver um outro exemplo. Qual o intervalo entre as notas Lá e Fá sustenido? Bom, agora trata-se de um intervalo de sexta, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E nesse caso, tomando como referência a escala de Lá maior, a sexta dessa escala é a nota Fá sustenido. Portanto, o intervalo é um intervalo de sexta maior. Ah, Adriano, mas os intervalos maiores também podem receber outras classificações? Podem também. Esses intervalos, eles também podem ser classificados como aumentados e diminutos, assim como já acontecia nos intervalos justos. Só que nesse caso, para que um intervalo maior seja classificado como diminuto, ele precisa estar um tom inteiro abaixo de como ele deveria aparecer na escala. Por exemplo, o intervalo entre as notas Mi e Ré bemol. Aqui a gente tem um intervalo de sétima, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Na escala de Mi, a sétima maior deveria ser a nota Ré sustenido. Nesse caso, o intervalo aparece um tom abaixo da sua classificação maior e é classificado como uma sétima diminuta. No caso de um intervalo maior para aumentado, funciona da mesma forma que os justos. Se o intervalo tiver meio tom acima de como ele aparece na escala, ele já é considerado aumentado. Por exemplo, entre as notas Dó e Ré sustenido, o intervalo é uma segunda aumentada, porque na escala de Dó, a nota Ré natural é a segunda maior. Muitas classificações são hipotéticas. Isso significa que elas existem do ponto de vista teórico, mas não possuem nenhuma aplicação prática. É o caso, por exemplo, do intervalo de terça aumentada. Na música tonal, esse intervalo ele sempre vai ser considerado uma quarta justa. Não existe nenhum contexto onde esse intervalo possa ser aplicado de forma que a gente consiga diferenciá-lo de uma quarta justa. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o intervalo de quarta diminuta, que sempre vai ser ouvido como uma terça maior. Muitos livros de teoria musical utilizam como método de classificação de intervalos a contagem exata de tons e semitons que existem entre um intervalo qualquer. Por exemplo, entre as notas de Dó e Mi existem 2 tons e, portanto, toda terça separada por 2 tons é classificada como uma terça maior. Por sua vez, toda terça separada por 1,5 tom seria uma terça menor e assim por diante. Ou seja, esse sistema de classificação define a quantidade exata de tons e semitons de cada intervalo e você faz a classificação baseado nisso. Dessa forma que eu apresentei para você, sempre a gente vai pensar numa possível escala onde esse intervalo possa estar, o que vai ajudar muito a sua prática com a formação de escalas. Além disso, você sempre vai pensar nas mudanças desse intervalo em relação a uma tonalidade. Ou seja, sempre você vai relacionar o intervalo a um contexto. E é assim que deveria ser o estudo da música tonal como um todo. Esse sistema trabalha com regras de composição onde todos os elementos se relacionam de alguma forma. Ou seja, para a gente entender essa música, a gente precisa entender como acontecem essas relações. Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre consonância e dissonâncias e sobre intervalos simples e compostos. E assim a gente fecha esse tópico sobre intervalos. É muito importante que você pratique os exercícios propostos para conseguir classificar um intervalo de uma forma mais automática. Esse conhecimento sobre intervalos vai ser muito importante para que você entenda os princípios básicos da estruturação harmônica na música tonal, desde a formação de acordes até questões mais complexas de harmonia. E até a próxima aula!